Boa noite aos amados irmãos. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, estamos na Tua presença, agradecidos. O Senhor é bom, tem cuidado de cada um de nós. Te louvamos por todas as Tuas bênçãos, te louvamos pela salvação em Cristo Jesus, te louvamos pela Tua igreja, por cada um dos irmãos que o Senhor tem trazido e usado em nossas vidas. Suplicamos por esse tempo, por esse momento de edificação, suplicamos pela capacidade que vem do alto, para que possamos desenvolver aquilo que o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus, amém. Os amados irmãos estão acompanhando o desenvolvimento de um tema. Estamos desenvolvendo o tema da teologia da modéstia, e esta é a nossa sexta mensagem neste tópico. Na semana passada, eu tive explorando 3 aspectos importantes e relacionados diretamente à vestimenta. Nós notamos que a roupa comunica. Falamos que a roupa é um tipo de linguagem. Vimos alguns exemplos bíblicos de que a roupa comunica emoções, a roupa comunica sentimentos. Vimos também que a roupa comunica intenções e desejos. E também estivemos notando que a roupa é um demarcador de identidade sexual. Se você não ouviu esta mensagem, fica aqui o conselho para que você acesse a plataforma da nossa igreja e possa acompanhar. Hoje eu quero continuar, quero ainda desenvolver esta temática e desejo destacar mais 2 implicações espirituais que nós podemos aprender, retirar deste tema da modéstia cristã. Quero convidar os irmãos para uma leitura bíblica, texto bem conhecido, inclusive já toquei nele na exposição, 1 Timóteo, capítulo de número 2, 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 9 e 10. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Esta sessão é muito rica, eu já estive explicando para os irmãos o conceito de decência e de modéstia, e nós já refletimos um tempo sobre o uso do bom senso que o texto aqui aponta. Mas eu quero ainda dividir esse texto em 2 sessões, sendo que a primeira trabalha mais diretamente a questão do pudor, e eu quero trazer algumas implicações que ainda não desenvolvi. A ideia de ser uma pessoa recatada,
se vestindo com moderação, autocontrole, como um crente piedoso. O segundo aspecto, segunda parte, discorre sobre chamar a atenção agora para o tipo de vestimenta, não mais aplicada à questão da imoralidade ou moralidade, mas a extravagância, a ostentação. E é um outro tópico que está presente no finalzinho do versículo de número 10, quando o texto fala sobre o ouro, a pérola e os vestuários dispendiosos. E a gente também quer desenvolver um pouquinho desse aspecto. Um crente não deve se vestir nem de maneira imoral, indecente. Isto tem a ver com a modéstia, mas a modéstia ela é mais ampla do que a indecência ou a imoralidade. Ela também abarca esta questão da extravagância. Ela também lida com ostentação, com nos vestirmos de maneira moderada e equilibrada em questões sociais e financeiras. Quando Paulo trata de vestuário dispendioso, eu quero começar pelo segundo tópico, como a menção do uso das pérolas, o uso do ouro. Ele está ensinando que o crente deve se vestir de uma forma simples. Se vestir de forma simples não é se vestir de maneira desarrumada ou feia, mas é não dar atenção a uma vestimenta suntuosa, a trajes e roupas muito elaboradas, de maneira a chamar a atenção para o meu status econômico, chamar a atenção para privilégios que eu possua na sociedade. O oposto de vestimenta suntuosa, dispendiosa, não é a deselegância. A ideia não é que você, por não ter condições, você se vista, então, de uma maneira qualquer, ou mesmo tendo condições, você seja privado de ter roupas adequadas à sua condição. Mas a ideia, meus irmãos, é termos aqui um equilíbrio. Então, Paulo não está dizendo, crente só deve usar roupa comprada em bazar. Crente só pode usar roupa comprada na feira, no meio da rua. Não, não é isso que Paulo está querendo nos dizer aqui com a proibição de vestuário dispendioso. Paulo não tem nada contra alguém vestir roupa de bazar. Eu já comprei muita roupa de bazar e já usei bastante. Então, Paulo não é contra isso. Nós estamos apenas aqui afirmando que esse texto não está te obrigando a ter este ou aquele certo estilo de vestimenta. Trata-se, meus irmãos, de mais uma vez, um chamado a moderação, equilíbrio, sensibilidade no uso das finanças, para usarmos o nosso dinheiro e a nossa liberdade de maneira a valorizar aquilo que realmente é importante. Os irmãos sabem que roupas e qualquer outros bens têm uma variação de preço extravagante. Você pode comprar uma roupa simples, e mesmo sendo simples por causa da marca, aquela roupa atinge, então, um patamar de preço exorbitante. E nós estamos falando sobre isso. Paulo está falando sobre essa ideia desta vestimenta dispendiosa. Mesmo que nós tenhamos dinheiro sobrando, eu acredito que não é a realidade da maioria de vocês, em que
esteja tendo dinheiro aí e não sabe nem o que fazer com dinheiro. Se você tem dinheiro e não sabe nem o que fazer, me procure no final do culto. Nós devemos, então, ser bons mordomos daquilo que Deus colocou em nossas mãos, mesmo que a gente tenha certa condição e possa adquirir certos bens. Não é porque eu posso adquirir certos bens que eu estou livre para fazer diante de Deus, ou eu preciso fazer e adquirir. Algumas peças de roupa, meus irmãos, podem até chamar sua atenção, pode cair bem em você, no seu corpo, você pode se achar bonito, bonita com esse tipo de roupa, mas o preço deve ser também levado em conta, principalmente em contextos em que as roupas cada vez mais imprimem a sua marca em tamanho maior, para que todos possam perceber e notar que você está usando uma roupa de marca. Existem certos tamancos, sandálias, que ele já é no formato do símbolo da marca. Então você já anda sobre a marca, pisando sobre a marca. Existem determinadas roupas que elas já têm a sua marca toda estampada nela, escrita nela, o seu símbolo todo escrito. E como nós conhecemos, nós sabemos que aquela roupa não foi barata. Nós sabemos que essas roupas originais de marca são roupas caras e que demandam aí muito do nosso patrimônio. Então, mesmo que nós tenhamos a condição financeira dada por Deus, mesmo que você seja um privilegiado em um país em que a maioria das pessoas não tem esta condição, nós devemos, meus irmãos, nos preocupar em investir o nosso dinheiro de uma maneira sábia. Algumas peças de roupas não deveriam ser compradas por nós. Nós poderíamos comprar com um preço bem menor, se não tivesse no nosso coração um desejo de exposição, um desejo de mostrar. E muitas vezes é isso mesmo, como nós iremos perceber. O nosso coração faz questão de expor a nossa condição financeira, de deixar aí de uma maneira muito clara e pública que eu pertenço a um certo patamar social, de que eu tenho acesso exclusivo a alguns materiais e eu faço questão de mostrar isso. Quando nós falamos de modéstia, modéstia tem muito a ver com o nosso coração, com os valores do nosso coração. Nós nos vestimos de acordo com o nosso coração. Nós falamos de acordo com aquilo que está no nosso coração. Então, o nosso coração está em jogo diretamente quando nós desenvolvemos a teologia da modéstia. E se tem algo importante nos ensinamentos de Jesus, é que tesouro, coração, ídolo, isto tudo precisa ser muito bem pensado e refletido. Veja o que Jesus vai nos dizer no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 19. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Por que será que nós temos uma tendência de investir tanto patrimônio nesse tipo de aparato que destaca a nossa imagem?
Porque normalmente não medimos esforços quando nós vamos comprar vestimentas, roupas. Uma das respostas que a Bíblia nos traz é que o nosso coração está nestas coisas. Nós precisamos refletir um pouco mais. Os nossos atos, que parecem não ter uma razão profunda, eles estão, de fato, obedecendo a ordens de um ídolo em nosso coração. A nossa imagem, a nossa aparência, o nosso status pode ser o nosso tesouro. Pode ser aquilo que nós entendemos que é o mais importante, que é o mais valioso. Por isso nós fazemos questão de, então, mostrar ele desta forma. É até uma maneira de a gente mostrar que é bem-sucedido, né? É uma maneira de mostrar que eu consegui atingir certo patamar social, que eu consegui passar em determinados cursos ou concursos que as pessoas tanto almejam, querem, mas não conseguem. É uma maneira de trazer louros, aplausos e glória para mim. Uma maneira das pessoas notarem quem eu sou através da minha imagem e perceber, rapaz, eu queria tanto ser assim, eu queria tanto poder me vestir também desta forma, eu queria tanto conseguir ter esse tipo de postura e aparência, quando na realidade, meus irmãos, o que nós devemos buscar e imitar são as boas obras, é a vida piedosa, mas nossa identidade, ela não está arraigada apenas à sexualidade. A nossa identidade também está atrelada a questões socioeconômicas. E, às vezes, nós não conseguimos disfarçar isso. Então, às vezes, isso vai ficar claro, exposto, quer seja nas tuas vestimentas, quer seja nas tuas redes sociais. De alguma maneira, a gente vai fazer questão de criar uma vitrine para mostrar o meu sucesso, para mostrar, então, o quão bem-sucedido eu sou na vida econômica, financeira, social. A grande pergunta é, será que a gente precisa mesmo disso? Será que esse, de fato, é o caminho? Por que isso tem tanto valor para nós? Por que as coisas deste mundo são tão preciosas ao nosso coração? Quando a própria Bíblia nos diz que o acúmulo de riquezas nesta vida é fútil, é inútil, é sem valor, que nós deveríamos buscar acumular tesouros nos céus. Será que o nosso coração não está nos enganando, inclusive fazendo com que a gente invista, compre coisas desnecessárias? Aqui nós temos um problema. O coração transforma em tesouro. Aquilo que é um tesouro na nossa vida passa a ser o centro do nosso coração, o centro, inclusive, da nossa vida, da nossa adoração. Será um ídolo, em outras palavras. Meus irmãos, a Bíblia nos alerta que os ídolos, eles surgem no coração. Nós estamos num contexto de Juazeiro do Norte, aqui no Nordeste, em que nós estamos bem acostumados a falar de idolatria com base em imagens de escultura, com base em imagens de santos. E nós criamos a ideia de que a idolatria está só lá fora, quando na realidade nós corremos o risco de sermos mais idólatras do que aqueles que estão idolatrando imagens físicas. Escute o que eu estou te dizendo. Eu não vou hoje passar com os irmãos nas passagens do Novo Testamento que alerta a igreja sobre idolatria. Nós temos diversas passagens alertando, cuidado com a idolatria, cuidado para não cair na idolatria. Mas tem uma passagem que eu quero abrir com os irmãos que fala dos ídolos do coração. Fala que os ídolos, eles se disfarçam de afeição, de valores, de amores. Nós damos outros nomes, lógico, claro, nós não queremos chamar de idolatria,
Mas quando estes valores, sentimentos e amores guiam a nossa vida a ponto de darmos tempo para eles, dinheiro para eles, e eles darem sentido à nossa vida, isto é um ídolo. Abre em Ezequiel, capítulo de número 14. Passagem para ser grifada com caneta de 3 cores. Ezequiel, capítulo de número 14. Vamos ler a partir do versículo 3. Olha o que Deus vai falar a respeito de Israel. Ezequiel, capítulo de número 14. Vamos ler a partir do versículo 3. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos, onde? Dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem seus ídolos. Perceba, meus amados, a seriedade quando a Bíblia nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós devemos ter Deus como nosso valor supremo. Nós devemos dedicar nossa vida ao Senhor, encontrar sentido no Senhor, o que vai nos curar do consumismo, o que vai nos curar dessa tendência de uma exposição indevida, satisfação e prazer no Senhor, tranquilidade em Deus. Quando nós entendemos que a nossa identidade não está na marca de roupa que eu uso, mas que a minha identidade está em ter sido tornado filho de Deus, em ter sido salvo sem mérito algum, e me alegrar nisso, e me satisfazer nisso, me satisfazer em quem eu sou em Cristo Jesus, e não no meu status econômico e social. Os ídolos são levantados no coração. Atente para isso. Não é por acaso que Provérbios 4 vai nos dizer de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. É do coração que procedem os maus desígnios, é do coração que procedem os desejos malignos, é do nosso coração que procede as vontades que desagradam a Deus. Nossa riqueza, nossa posição, nosso status estão apenas revelando externamente o que nós mais valorizamos, o nosso amor. Se nós temos no coração piedade, o que as pessoas vão enxergar em nós? Boas obras. Vão enxergar em nós atos sacrificiais de serviço pelo reino. Mas, se o nosso coração está repleto de ídolos fúteis, se tudo que eu quero na vida é progredir financeiramente, crescer, atingir um certo patamar, viajar por toda a Europa, aí qual é o teu propósito de vida? É todo ano estar num país diferente. Fazendo o quê? Missões? Quando é que vai para Moçambique? Não, pastor, eu quero ir para o Canadá. Bem, não é errado você ir visitar o Canadá.
Mas eu quero que você reflita nos teus sonhos. Eu quero que você pense um pouco naquilo que está no teu coração, nos teus prazeres. Deus deseja que nós aproveitemos aquilo que Ele nos dá. Então, o livro de Eclesiastes está repleto disso. De em um mundo cansativo, enfadonho, rotineiro, aproveita das bênçãos que o Senhor concedeu. Mas, tudo com muita sensatez e equilíbrio. Então, Paulo está nos advertindo sobre os vestuários dispendiosos. E ele está nos dizendo que não se trata apenas de se vestir com o mesmo padrão de mulheres que não conhecem a Deus, de homens que não temem ao Senhor, mas de uma tendência de evidenciar o nosso ídolo, o nosso valor, o nosso amor. Por isso, somos alertados de que não devemos gastar fortunas em roupas, fortunas em perfumes, fortunas em joias, fortunas em aparatos de estética. Meus irmãos, existem coisas bem mais relevantes do que nós mesmos no reino de Deus. Nós não somos o centro do coração de Deus. Nós não somos o centro do universo. Existe o reino de Deus que precisa ser expandido, edificado. E Deus vai nos usar para isso. E vai usar o nosso patrimônio, vai usar os nossos bens, vai usar a nossa força para isso. Nós não estamos aqui para construir a nossa torre de Babel. Nós estamos aqui para edificar o reino de Deus, para a honra e glória dele. Este é o grande propósito. A ideia, como eu já ensinei, não é que esse ensinamento de Paulo está nos levando ao desleixo. A ideia não é essa. Mas nem desleixados, nem estragados financeiramente. Os dois extremos são errados e equivocados. Muita gente ao nosso redor passa por necessidade. Abra os olhos. Perceba o mundo que você vive. Às vezes estamos num determinado patamar social que não nos permite enxergar o mundo, não nos permite enxergar quanta gente passa fome, quanta gente precisa fazer exames, tratamentos clínicos e médicos e não tem dinheiro, estão esperando há anos em fila do SUS para poder fazer seus procedimentos. Nós poderíamos fazer a diferença. Nós poderíamos ajudar. Nós poderíamos antecipar esse tipo de serviço na vida da pessoa que o Estado não consegue dar por N motivos. Deus poderia nos usar para isso. Se temos dinheiro, nós podemos, por exemplo, ajudar a custear os ensinos de crianças do nosso próprio meio. Se você tem dinheiro suficiente, você não coloca seu filho numa escola particular? Você não tenta colocar seu filho numa boa escola para que ele possa ter condições de passar em um bom curso no vestibular? Não é isso que nós fazemos? Existe no nosso meio crianças que estão estudando em escola pública e às vezes não têm tanta condição assim. E nós poderíamos comprar um pouco menos de roupa, um pouco menos de bolsa, um pouco menos de tecnologia, ter um pouco menos de carro, ter um pouco menos de terreno, ter menos casas e dizer: eu vou pagar os estudos desta criança. Eu vou amparar a vida dela. Enquanto eu estiver perto desta criança, ela vai estudar numa boa escola, porque Deus me colocou aqui na vida dela. Eu sou um anjo na vida desta criança. E os bens que Deus me deu foi para abençoar e fazer a diferença. Nós podemos fazer muito. Onde está o nosso dinheiro? Onde estamos investindo? Entende que é preciso olhar mais para fora? É preciso olhar para quem nos rodeia, para as necessidades ao nosso redor? Podemos, meus irmãos, reformar casas.
de outros irmãos, casas que estão bem degradadas. Todos nós gostamos de morar em boas casas, não é verdade? Tem certos irmãos em Cristo que quando você visita a casa deles, quando você sai, dá vontade de chorar por causa da realidade. Uma casa degradada, uma casa em que ele não tem condição de fazer uma reforma, não tem condição de fazer uma pintura, porque mal tem condição de comer e de se sustentar. Entende por que Paulo fala a respeito de vestuários dispendiosos? Não gastemos o dinheiro que Deus nos deu de maneira impensada. Sejamos sensatos com aquilo que Deus nos concedeu. Deus nos abençoou, Deus tem nos dado oportunidades para fazermos a diferença. Não existe, meus irmãos, prazer maior na vida do que você conseguir investir na vida de uma pessoa e ver aquela pessoa tendo vitória. Vendo aquela pessoa conseguindo mudar a realidade dela, mudar a realidade da família dela. Eu conheço realidades assim. Eu conheço pessoas que foram abençoadas e que hoje são formadas e mudaram a realidade da família inteira. É uma bênção, uma grande bênção. Deixa Deus te usar. Ora, antes de gastar tanto dinheiro com coisas fúteis e inúteis, ora, Senhor, eu quero investir esse dinheiro de maneira a abençoar o teu reino, as pessoas que necessitam, que precisam. Nós precisamos ser luz, meus irmãos. Nós precisamos fazer uma grande diferença nessa sociedade. Uma sociedade repleta de pessoas egoístas. Uma sociedade em que as pessoas só pensam em si mesmas. Quem vai fazer a diferença? Você, eu, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque você já percebeu que se depender do Estado, o negócio não vai para lugar nenhum. Somos nós mesmos. A história da igreja cristã é belíssima, belíssima, repleta de crentes que fizeram hospitais, que fizeram orfanatos, que investiram sua vida e seu dinheiro para abençoar outros. Cuidado com o vestuário dispendioso. Cuidado com investir além do que você deveria naquilo que passa, naquilo que a traça corrói. Essa semana, minha esposa chegou, nem pedi para contar o exemplo, mas vou contar. Chegou para mim e mostrou uma camisa, e tinha um buraquinho, lá, pronto. Furou. Quando comprou, não tinha, Agora tem uma ventilação bem legal. Pronto. É assim, a traça corrói. A gente compra, está bem novinho, guarda, quando vai vestir. Pois é, não podemos investir tanto nestas coisas. Sim, nós devemos evidenciar a beleza que Deus deseja que evidenciemos, mas tudo com moderação, tudo com equilíbrio. Cuidado para não cair no consumismo. Cuidado para o teu prazer e tua alegria não estar em adquirir joias, em adquirir bolsa, em adquirir sandália, em adquirir tecnologia, carros e coisas desse tipo. Não está nessas coisas. O nosso prazer está em Jesus Cristo. Amém? Está em Jesus, meus irmãos. Eu oro toda semana. Toda semana, Deus é minha testemunha. Senhor, coloca no coração do teu povo que a nossa alegria está em ti. A nossa alegria e satisfação está no Senhor, tendo muito ou tendo pouco. Mas está no Senhor. Se você recebeu do Senhor, se Deus te abençoou, seja uma bênção, seja um canal, um instrumento usado por Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar nisso. Perca noites de sono, buscando meios de ser usado por Deus. Deite, coloca a cabeça no travesseiro de pena de ganso que você comprou. Bota lá a sua cabeça
e fica pensando como eu posso ser usado pelo Senhor. Nada contra o travesseiro de pena de ganso, pode deitar. Mas coloca a cabecinha lá e vai pensar, vai refletir, como é que eu posso fazer? Estou recebendo um valor a mais no meu trabalho, recebi uma promoção, estou com condições, o que é que eu vou fazer? Não pense apenas em ter mais, acumular mais, investir na bolsa de valores, e isso, e aquilo, e aquilo. Está montando um império. Para quê? Para quê? Qual o propósito disso? O que você vai mostrar para Jesus Cristo, teu império? Ó, Senhor, deixa eu te levar para passear nas casas que eu comprei. Essa está alugada. É assim? Você não vai fazer isso. Você vai chegar diante do Senhor Jesus com as tuas mãos e vai dizer, está aqui o que eu te servi. Está aqui as obras que eu estou colocando diante do Senhor, minhas mãos calejadas, eu não tenho mais nenhum real. Eu dediquei à tua obra, eu dediquei ao teu reino. Eu fiz o que eu deveria fazer, fui responsável diante do Senhor. Não falta e não faltará locais para que a gente invista nosso recurso. Cuidado com investir demais em estética, vestuário, vestimenta, joias. Cuidado, esse não é o propósito. Usufrua das bênçãos de Deus, mas com sabedoria. Lembre-se, tudo isso vai passar. E um dia a gente vai prestar contas ao Senhor. Nós somos apenas mordomos. Deus colocou para a gente cuidar. Um dia Deus vai nos perguntar, em que você investiu tudo isso? Que diferença você fez ali? Que a nossa igreja possa fazer uma diferença em Juazeiro do Norte, nas pessoas que precisam, nas pessoas que têm necessidades. Graças a Deus pelos projetos sociais que temos na nossa igreja. Os irmãos sempre têm sido generosos quando nós temos uma emergência. Os irmãos têm realmente chegado junto. Então, não aconteceu, pelo menos até hoje, espero não acontecer. Se acontecer, eu digo, viu? De ligar para os irmãos, tentar levantar recursos para abençoar um irmão da igreja, a gente não conseguir. Sempre temos levantado, os irmãos se oferecem, pastor, estou aqui, posso dar tanto, e a gente consegue levantar, e com isso a gente já apagou luz de irmãos que estavam precisando, já ajudamos a várias situações nessa igreja, desde que eu estou aqui, ajudamos a fazer exames, comprar remédios, cirurgias, várias coisas. Nós já conseguimos fazer, e tem que ser isso mesmo, isso é a igreja do Senhor Jesus, é isso. Nós temos, os irmãos sabem, no nosso orçamento, um valor que sai mensalmente para ajuda social. Então a igreja tem já orçado um valor para sair mensalmente, e é assim mesmo. Nós precisamos ser bênção e queremos ser bênção. Nós temos na nossa segunda semana, se eu não me engano, né, no segundo domingo, nós levantamos aqui as cestas básicas, alimentos não perecíveis, para a gente abençoar. Tem muita gente precisando e a gente quer realmente também abençoar dessa forma. Então, a mensagem é equilíbrio, equilíbrio. Então, quando Paulo fala sobre as vestimentas, quando ele fala sobre ouro, pérola, a cabeleira, não é apenas uma questão de analogia com as prostitutas daquele contexto. Também tem a ver com sermos pessoas que não são dominadas por isso, não são dominadas pelo vestuário, os nossos valores estão além disso. Ainda dentro dessa linha de extravagância, a coisa pode complicar um pouco mais. Por quê? Eu posso ter dinheiro e investir o meu dinheiro errado, mas eu posso não ter dinheiro e estourar o orçamento por causa de consumismo e querer mostrar algo para as pessoas que eu não sou e não tenho. Isso pode acontecer? Pode. Pessoas acabam até se endividando para comprar roupas e coisas assim. Nós devemos nos perguntar, por que tanta necessidade de investir na sua aparência, na minha aparência?
sem que tenhamos as condições financeiras devidas e necessárias. Porque eu estou fazendo questão de mostrar uma coisa que eu não sou. Quem eu estou querendo impressionar? Quem eu estou querendo enganar? E nós somos muito levados pelo meio que nós vivemos. Se nós estamos em determinado contexto social, com pessoas que têm uma situação financeira melhor, mesmo que nós não tenhamos, nós queremos nos comparar e acabamos até nos prejudicando com isso, nos endividando, para que a gente possa mostrar que fazemos parte do ciclo, para que haja aceitação. Olha, a sua aceitação não é pelo que você tem, a sua aceitação é por quem você é. Se alguém te aceitou apenas pelo que você tem, é interesse. É um relacionamento interesseiro. Se você moldar a sua vida para ser aceito numa roda social, porque todo mundo tem condição, compra coisas, viaja e você não, seu coração está errado. Você nem deveria estar buscando ser aceito por estas pessoas. Você talvez nem se aceite. Você está com um problema na sua própria identidade. Está com um problema de contentamento. Você tem que primeiro pensar o seu relacionamento com Deus e consigo mesmo. Quando nós estamos bem com Deus, e quando se resolve no meu coração a minha identidade, eu não vou ser moldado pelas rodas sociais que eu vivo. Ou se houver algum molde, a influência vai ser bem menor na minha vida, porque eu sei quem eu sou, eu tenho segurança. Será que não estamos carregando ídolos na nossa vida, às vezes fazendo dívidas e mais dívidas no cartão de crédito, comprando e comprando e comprando, sem conseguir pagar a famosa bola de neve das finanças? E está lá, consegui comprar algumas coisas, tive um prazer temporário. Aí a pobre da Larissa, né, foi lá e veio o negócio e furou. Pronto, e aí? E aí? O que é que faz agora? Cadê a alegria? Aí pronto, só a tristeza, só desânimo. Porque se a alegria estiver nisso, já era, entende? Então nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Viva de acordo com o seu padrão social. Compre aquilo que está dentro do seu orçamento. Mas tem gente do meu lado que está comprando mais, amém. A bênção de Deus na vida dele, na vida dela. Se um dia ele quiser te dar um presente, amém, você usa. Se não, você só pode comprar esse, então compre esse. Então você só pode vestir esse tipo de roupa, vista aquele tipo de roupa. E mesmo se tivesse condição de extrapolar, ainda teria que ser sábio, porque não poderia gastar mais do que o devido. Além do ponto da extravagância que Paulo fala, desse vestuário dispendioso, 1 Timóteo 9 também fala a respeito do pudor. E eu quero também tocar um tópico aqui importante sobre isso. Ele fala sobre as vestimentas imorais, logo de início, né? Que é preciso ter recato, em 1 Timóteo 2:9, é preciso que as mulheres se vistam, então, com decência, com pudor, e isso tem a ver com a área sexual e a área da imoralidade. Eu já falei um pouco sobre isto nessa série, eu não quero ser repetitivo, eu quero pensar um outro aspecto, ainda dentro desse assunto. Eu quero pensar sobre o amor ao próximo e a responsabilidade moral quando nós falamos de vestimenta. Eu quero ler um texto também dado por Jesus em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Vai lá. Mateus 5, versículos 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher
com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu. Mais uma vez o coração aqui entrando na história, está percebendo? O problema do vestuário dispendioso, o ídolo, os tesouros, coração. Problema do adultério, mais uma vez, coração. Esse texto, meus irmãos, visa conter a imoralidade no seu nível mais básico, não no seu extremo. O adultério, deitar na cama com um homem ou com uma mulher, então já se trata do extremo do ato. Jesus Cristo está falando do nível mais básico, ele está falando do olhar. O texto é forte e aponta para esta analogia entre o adultério sexual, a prática, e uma espécie de adultério moral, espiritual, que inicia com um olhar, que inicia no coração, e que também é algo sério, a ponto de Jesus estar denunciando isto. Só abrindo um parêntese e fechando isso aqui, porque é de extrema relevância, nós conversamos sobre isso no Retiro dos Homens, agora lá no Peniel. O cuidado com os teus olhos é importante. Aquilo que você está vendo, se você está me ouvindo agora e tem passado a semana em pornografia, vendo aquilo que você não deve, se arrependa agora, em nome de Jesus. Você está correndo risco, você está em adultério. Não é besteira. Ah, não, eu estou vendo apenas umas imagens aqui. Isto é adultério. Leve a Bíblia a sério. Paremos de brincar com pecado. Paremos de amenizar aquilo que é forte nas Escrituras. Jesus Cristo está dizendo, se você está olhando para uma mulher que não é a sua mulher, com intenções impuras no seu coração, você está adulterando. É grave, é sério. O que você diria para Jesus? Jesus está com você no seu quarto. Jesus está com você quando você está usando o seu celular. Jesus está com você no banheiro. Jesus sabia exatamente o que você está fazendo. Pense sobre a seriedade disso. Não dá para esconder dele, talvez dá para esconder do marido. Talvez você disfarce um pouco e esconda da esposa. Mas o problema não é a minha esposa. O problema maior não é o meu marido. O problema maior é aquele que vai me julgar. É Jesus. Esse é o problema maior. É um texto bem forte, bem sério, que a gente deveria meditar mais sobre ele. Agora, é preciso dizer que se um desejo lascivo como este é uma violação tão terrível como o que Jesus Cristo está mencionando, então, preste atenção, segura a respiração agora. Só um palpitar do coração aí, fica aí, segura. Vestir-se de maneira que provoque e estimule o pecado também é pecado. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Vestir-se de uma maneira provocativa e que promove lascívia no outro é pecado. É falta de amor. Devemos nos vestir por amor a nós mesmos, respeitando a nossa individualidade, respeitando o nosso corpo, respeitando a nossa própria cultura. Devemos nos vestir por amor ao nosso Deus, de maneira teológica, como temos estudado. E também devemos nos vestir por amor ao próximo. O que será que eu vou provocar nas pessoas com este tipo de vestimenta? Deveria ser uma preocupação em todos nós. Cada um, meus irmãos, é certo, deve se preocupar e responsabilizar-se com seus próprios olhos, lógico, óbvio.
Mas se vestir de uma maneira provocativa, sensual, desejando despertar lascívia, também é pecado. Não é que é o único pecado. Quem olhou com desejo lascivo também está pecando. Mas quem se vestiu para despertar esse desejo também está. Estamos em um contexto social em que as pessoas gostam de se sentirem desejadas. Elas se vestem para isso, eles e elas. Gostam de saber que as pessoas se interessam por ela, pelo corpo dela. Isto é um sentimento de lascívia. É lascívia de quem olha com desejos imorais e lascívia de quem se apresenta como se estivesse vendendo um produto numa vitrine. Infelizmente, podemos ter a consciência já tão cauterizada nessa área que a gente pode estar ouvindo uma série de mensagens sobre teologia da modéstia e não mudar uma vírgula no procedimento e na maneira de se vestir. Sexta mensagem da teologia da modéstia. Que diferença isso está fazendo na tua vida? Para, meus irmãos, e pensa. Eu continuo postando do mesmo jeito. Eu continuo mostrando meu corpo. Eu continuo mostrando as minhas pernas. Eu continuo me expondo. Eu continuo me vestindo da mesma maneira. A palavra de Deus não está penetrando na tua alma. Você não está ouvindo. Você não está refletindo comigo, baseado nas Escrituras. O que acontece? É preciso, meus amados irmãos, que a palavra nos mude, que a palavra nos modifique. A palavra de Deus é uma espada, ela não é oca. Ela muda, ela transforma. Reveja o seu Instagram, reveja. Pare e pense. É preciso parar e se olhar no espelho com mais cuidado. O que acontece? Nós não queremos ser uma igreja legalista, cheia de regrinhas, com uma lista do que pode e do que não pode. Mas também não queremos banalizar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Se Deus está falando de acordo com aquilo que está revelado, só nos cabe baixar a cabeça de vergonha e mudar postura, se eu estou em pecado. Se você não está em pecado, eu não estou falando com você. Mas se você continua da mesma maneira, você está vindo para a igreja por quê? Qual é o propósito? Não é ouvir a Deus? Não é deixar Deus falar o seu coração? Não é mudar caráter, não é mudar postura, não é mudar afeições, sentimentos, pensamentos. Deixa Deus, meus irmãos, mudar a sua vida. Escuta com carinho, analisa o que está sendo dito. Se o que está sendo dito desse púlpito em toda essa série não for bíblico, joga fora. Mas se for bíblico e de Deus, muda. Deus vai te cobrar. Como Ele me cobra? Todas as semanas, preparando, fazendo. Ele vai nos cobrar a respeito de sermos coerentes com aquilo que nós cremos. Pior testemunho que nós podemos dar na sociedade é de incoerência. É de dizer que eu creio nisso e não viver isso. Precisamos, meus irmãos, pensar, analisar, pedir a Deus, Senhor, fala comigo. Se sou eu, fala comigo. Se eu estou errando, fala comigo. Me dá humildade, me muda. Se não sou eu, Senhor, receba a honra e a glória pela maneira que eu faço, pela forma decente que eu tenho agido. Pensa um pouquinho sobre isso. Deixe-me dizer algo para a gente caminhar aqui para o encerramento.
A falha que é encontrada em mulheres cristãs, nesse quesito de vestimenta indecente, sem pudor, ela deve ser vista também como uma possível falha dos maridos e dos pais. Escuta o que eu estou te dizendo. Os homens, verdadeira masculinidade bíblica, os homens não podem ser covardes no relacionamento em sua família. Precisam liderar a sua casa com amor, mas com seriedade, buscando que haja na sua casa santidade, governar bem a própria casa. Na falta de moderação nas mulheres da sua casa, na sua esposa, você sendo o marido ou o pai cristão, você deve levantar a seguinte questão: será mesmo que eu deixei claro o que os homens entendem e pensam quando eles olham para uma mulher vestida dessa forma? Será que a minha esposa está entendendo a mensagem que ela está comunicando? Será que a minha filha está entendendo o que ela está fazendo? Está fazendo isso de maneira intencional, que é o mais grave ainda? Maridos que deixam suas mulheres se vestirem de forma indecorosa são, na melhor das hipóteses, negligentes. Talvez já tenham ficado acostumados, se tornaram insensíveis quanto ao efeito que a aparência delas provoca nos demais homens. Ou já é tão pervertido com pornografia que quando a esposa ela se veste de uma maneira sensual, já nem nota. Lógico, está vendo sexo explícito. Como é que vai perceber que a esposa está se vestindo de uma maneira indecorosa? Está completamente insensível. Os pais não podem ser fracos na criação de filhos. Eu não estou dizendo que devemos ser tiranos, mas é preciso que governemos os nossos filhos, instruamos. Ao não querer explicar às filhas a verdade sobre a forma de se vestir, nós estamos falhando. O resultado disso vai ser, meus irmãos, uma degradação na igreja do Senhor Jesus. Então, o problema de uma esposa que está se mostrando imoral no Instagram é do marido. São homens fracos. São homens que não são homens de Deus. Que deveria puxar e dizer: não, você é minha esposa. Você só mostra o teu corpo, tuas pernas, teu busto, tua barriga para mim. O que é que está acontecendo? Aqui na igreja, se a gente precisar em algum momento exortar uma irmã, eu vou procurar você, marido. E vou dizer para você, você não está vendo sua esposa não, como é que ela está se vestindo na igreja? Você não está notando não o que está acontecendo? O chamado à responsabilidade do homem a se posicionar diante de sua esposa. Pastor, mas minha esposa não me escuta, pastor. Eita, barriga branca. Minha esposa não me escuta, eu falo, mas ela não escuta. Então vamos para o gabinete pastoral, chama ela. Traz a mulher. Ela não escuta você, ela vai ter que falar comigo, eu chamo o diácono, eu chamo a diretoria, eu trago ela para a sessão. Ela vai ouvir alguém. Ou então ela vai ser excluída como gentil publicano da igreja. Pronto, se ela quiser isso. Ela tem que ouvir alguém. É ingovernável, é? Não, peraí. Não é assim, não. Tem que escutar teu marido. Tem que ouvir. Agora, seja um homem de bom senso.
para que a sua esposa escute dos seus lábios bom senso. Notemos o seguinte: assim como muitos grupos têm justificado estupros contra mulheres por causa do tamanho da roupa, como se vestir-se sexualmente tornasse a violência um ato moralmente menor, algumas igrejas parecem acreditar que mulheres que se portam de modo tentador carregam toda a culpa. E não é verdade. Alguns homens são tratados apenas como vítimas. Aconteceu por quê? Porque ela se vestiu daquele jeito e tu é bicho, é? Incontrolável, é? Que instinto é esse que tu carrega aí dentro? Tem domínio próprio? Meus amados irmãos, devemos tratar as pessoas não como café com leite. Lembra dessa expressão aí quando a gente era pequeno, né? Pelo menos da minha época a gente falava isso, né? Vamos tratar ele como? Não, é o dono da bola, né? O gordinho dono da bola. Deixa ele aí. A gente não toca para ele não, a gente vai jogando aqui e dá certo. Pronto. Não podemos, temos que tratar as pessoas com seriedade, com responsabilidade. É assim que nós tratamos as pessoas. Então, a culpa do seu pecado é sua. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Não foi a mulher que tu me deste, não. Foi você mesmo. Foi você. Deus coloca toda uma responsabilidade sobre ele. Não, eu vim para a igreja, e aí eu vi certas moças ou mulheres com vestimentas, ou homens com roupas indecentes e tudo, e por isso eu caí em adultério. Foi não. O adultério não começa fora. O adultério começa onde? Dentro. Assuma a responsabilidade. Assuma a sua culpa. Pode até ser que ali foi a isca, foi o gancho, mas não podemos isentar o homem de sua responsabilidade ou a mulher de sua responsabilidade ao olhar. Não são vítimas, estão agindo de uma maneira impiedosa. As mulheres não devem ser responsabilizadas por tudo, mas existe o seu peso de responsabilidade. Você deve lembrar de Mateus 18:7, que diz: quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado, ainda que sejam inevitáveis. Ai daqueles que provocam a queda. Mateus 18:7. Então, tem culpa para todo mundo, está percebendo? Tem culpa para quem anda de maneira indecente, vulgar, provocativa, não deve fazer isso. Mas não é porque a pessoa está se vestindo e se portando assim que justifica os meus atos de indecência. Então não dá para ter esse tipo de explicação. E por incrível que pareça, eu já cheguei a ouvir isso em escritório, em aconselhamento, tentando se justificar por conta das vestimentas da pessoa. Não, a culpa é sua, para com isso. Não vamos se vitimizar, assumir as responsabilidades é o primeiro ato para quebrantamento e confissão. Assumir o que fizemos. Dizer, rapaz, baixe sua cabeça e diga, eu sou terrível mesmo, pastor. Eu realmente falhei, eu realmente errei, eu preciso da graça do Senhor, preciso de discipulado, preciso de ajuda, realmente eu errei. Então a gente precisa começar por aqui, precisa começar por tratar a nossa alma. O tropeço pode se dar pela tentação gerada pelo outro. Essa pessoa será responsabilizada por aquilo que ela fez. Porém, as mulheres não são responsáveis pelos pecados masculinos. Isso é machismo. Entendeu? As mulheres não são responsáveis pelos pecados sexuais masculinos. Isto é machismo. Disfarçado, mas é um tipo de machismo. A vestimenta imoral não deve ser usada como uma desculpa para o pecado dos homens. Se um homem cobiça uma mulher que não é sua esposa, é pecado e pronto. Acabou-se.
sem ficar com arrudeios e cheio de detalhes, de justificativas. A responsabilidade da mulher é uma responsabilidade limitada. Não se exige, por exemplo, de uma mulher que evite toda a cobiça masculina. Somente para se assegurar que não é ela que está provocando. Os homens cobiçam sexualmente as mulheres e às vezes nem importa como elas estejam vestidas. Nem importa. Mesmo que estejam vestidos de burca. Vai ter homem que vai desejar. Pronto, a culpa foi dela. Eu quero encerrar desafiando todos os homens dessa igreja a decorarem Provérbios 31:1. Todos os homens da nossa igreja precisam ter esse texto gravado na sua alma e lembrar dele. Jó 31, versículo 1. Jó 31:1. É um texto curto que diz: fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa donzela? Fiz um pacto, uma aliança com os meus olhos, como, pois, fixaria os meus olhos numa donzela? Entende de quem é a responsabilidade aqui? Do homem. Entende o que Jó está dizendo? Tem um autocontrole. Eu não vou colocar os meus olhos nelas, porque eu posso controlar os meus olhos. Eu quero encerrar dizendo para você que é irmã, crente desta igreja, minha amada irmã, peça a Deus um coração humilde. Peça a Deus bom senso e discernimento para se vestir de maneira adequada, não só na igreja, não. Onde você estiver. Mostre sua feminilidade, mas não seja vulgar. Você não precisa disso. Você já é bela aos olhos do Senhor. Você não precisa disso. Tem vários recursos que você pode usar que já destaca a tua feminilidade. Mas você não precisa se vestir como alguém que não conhece ao Senhor. Homens, quero chamar você essa noite a fazer um pacto na presença da igreja. Todos os homens fiquem de pé. Vou fazer uma oração. Fazer um pacto com Deus. E juntos nós vamos pedir forças e capacidades ao Senhor para cumprir Jó 31. Aliança, pacto com os nossos olhos. Controlando os nossos olhos. Para que os nossos olhos eles possam se fixar na nossa esposa. Possa fixar naquilo que de fato glorifica ao nosso Deus. Não saindo no meio da rua, olhando para mulheres que passam de um lado para o outro, não indo para a academia, olhando para uma mulher aqui e outra ali. Não. Seriedade. Eu tenho um pacto. Fazer um pacto na presença de Deus com os meus olhos. Vamos juntos? Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, estou com homens valiosos e valorosos do Senhor essa noite. Os homens são um presente do Senhor para o teu reino e para a tua igreja. Nós temos lutas, temos dificuldades, mas o teu Espírito Santo nos assiste em nossas debilidades. Queremos aqui, Senhor, diante da tua igreja, pedir ao Senhor forças para fazermos um pacto e termos, ó Deus, controle sobre os nossos olhos. Não estarmos, ó Deus, colocando os nossos olhos em uma tela de celular ou computador com exposição de nudez.
Ó Deus, nos liberta. Ó Deus, nos livra da pornografia. Ela é degradante. Ela vai trazer para nós afastamento espiritual, peso na consciência, culpa. Vai nos entristecer e tirar de nós o prazer de te servir. Ó Deus amado, se existe alguém aqui essa noite preso à pornografia, nós oramos que o teu Espírito Santo liberte. Se existe alguém entre nós, além da pornografia, Senhor, cometendo adultério, ó Deus, nós te suplicamos, traz quebrantamento, traz lágrimas nos olhos, traz mudança de vida e arrependimento sério e genuíno. Ó Deus, aqueles que estão aqui, que não estão presos a esses pecados, mas que desejam vida de santificação e santidade, nós te suplicamos essa noite. Ó Senhor, purifica os nossos olhos, nos dá domínio próprio, o teu Espírito Santo nos dá o fruto do domínio próprio, e nós queremos exercitá-lo na nossa sexualidade. Ó Deus, que haja mais controle da nossa parte, que baixemos a nossa cabeça quando mulheres estiverem expostas na nossa frente. Quando estivermos vendo algo no celular, na televisão, que aquilo não for algo que te glorifica, que mudemos de canal, que passemos, que desliguemos, que tenhamos postura piedosa. A culpa, Senhor, dos nossos pecados é nossa. E nós queremos, ó Deus, mais vida de santificação, mais vida de santidade. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo teu povo. Obrigado por me permitir, mesmo com as minhas fraquezas, expor a tua palavra e trazer para o teu povo um desafio espiritual. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus amados, vamos ter um pós-lúdio. Após o nosso pós-lúdio, nós estaremos encerrando o nosso culto. Que os irmãos possam então ter uma excelente semana na presença do nosso Deus.